Olá, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos a mais um novo episódio do Se Convida. Nós estamos aqui na nossa nova casa, na Biblioteca do Sesc Tijuca, para quem ainda não sabe. É o nosso novo espaço de gravação, mais um apoiador do nosso programa. Além, é claro, das marcas que você já conhece, né? A Som Negão Mulher Preta, que agora se fundiram numa marca só. Não sei se vocês acompanharam isso, mas se não acompanharam, veja, porque a logo tá linda. E a Livraria Casa da Árvore também, que nos apoia. Antes de falar da nossa convidada, eu vou ler um trecho de uma poesia da Elisa Lucinda, porque hoje, assim que eu cheguei aqui, eu fui recebida pelo Vicente, que foi a pessoa que mediou toda essa nossa possibilidade de estar aqui gravando no Sesc, e ele me falou de um poema desse livro, A Fúria da Beleza. Eu lembrei que Elisa Lucinda está fazendo esse ano a segunda edição da Festa da Palavra, lá na cidade de Itaúnas, né, no Espírito Santo. Então, já que ele me apresentou esse poema, por que não ler um trechinho para vocês? Só vou ler um trechinho, mas depois, se vocês quiserem, procure o livro e a continuidade. Vida Ateliê. Pouca gente se dá conta, mas estamos preparando, sem pensar e aos poucos, sem saber e sempre, a nossa máscara da velhice. Estamos durante a vida, desde meninos, esculpindo, talhe a talhe, a forma da escultura na qual teremos resultado. Estamos preparando a amostra, o vernissage do nosso rosto definitivo. Seremos no desfecho a cara com as linhas da coroa e vice-versa. Nosso avesso lá estará, no hidrográfico bordado dos rios do riso e dos rios do sofrimento. Estamos em nosso caderno de rosto grafitando nosso mapa. E continua. Elisa é muito incrível. Sim, é uma pessoa que eu amo. Sempre precisa. Sempre nos salva. Bom, maio é um mês que foi consagrado o mês da maternidade, depois virou mês das noivas, né? E atualmente, felizmente, a gente consegue falar mais da maternidade no plural do que no singular, né? A gente conseguiu expandir essa palavra de uma maneira muito bonita, com uma simples letrinha, né? Que faz toda a diferença na discussão, no nosso debate, no nosso pensar essa palavra que é tão bonita e tão especial para cada um de nós, né? Porque somos essencialmente também filhos, né? Então essa palavra passa pela vida de todos, né? Seja ela positiva ou não. Eu não sei se você se considera, a nossa convidada de hoje não é mãe ainda, mas não sei se ela se considera mãe de pet, porque a gente está sempre vendo Renata com seus pets num chamego. Eu cheguei aqui falando deles, inclusive. Num chamego danado. Então, como eu posso dizer? Eu falo brincando, óbvio. Claro. Mas uma vez eu ouvi uma crítica que eu achei pertinente, falando sobre a maternidade como um lugar político. Sim. Assim, ter um pet, ter uma planta, não é a mesma coisa que formar um ser humano. Claro. Tudo. Eu acho que temos a noção disso. Mas, ao mesmo tempo, tem algumas pessoas que realmente levam o título de mãe de pet para o coração, e é sério. E aí a minha pergunta é, quem somos nós para tirar isso da pessoa também? É verdade. Porque, de certa forma, o pet, ele cria vínculos. Eu acho que eu realmente não sei mais escrever um roteiro hoje sem o meu gato me atrapalhando. Hoje de manhã mesmo, eu tinha que fazer uma entrega, por isso que eu cheguei em cima da hora. Eu estava fazendo uma entrega, e aí ele senta na minha frente e ele fica me encarando. E aí eu tiro, e aí ele volta, e eu preciso me organizar de um jeito que eu boto o teclado. Então ele realmente demanda um afeto. Então acho que tem uma relação muito próxima, não sou eu para falar para mãe de pet que ela não é mãe, gente. É verdade. Mas, eu também tenho pet e você tem pessoas também. E tenho pessoas. Eu costumo brincar o seguinte, eu sempre quis ter 4 filhos. E aí eu tive 2 filhos e fiquei insistindo para ter um terceiro, e não rolou, e não aconteceu. E aí, de repente, em um dado momento, eu ganhei um cachorro. Eu não sei o que foi exatamente isso. Quem me deu de presente pode responder melhor. Mas eu amei, tanto amei que depois peguei outra. E hoje eu tenho 4 filhos. Né? Sim, cada um demanda mas é claro que do seu jeitinho. Sim, mas é claro que eu acho que você tocou num ponto importantíssimo. Realmente, maternidade é político. Maternidade é um ato político. Muito, muito mesmo. E a gente vai acabar conversando ao longo
desse encontro mais sobre isso. Mas antes eu vou apresentar você rapidinho. Pode apresentar. Quero De uma ver forma bem simples, porque depois a gente vai expandindo tudo isso. Renata Sofia é autora e roteirista, autora de Confia, Sonho de Cria, longa original Globoplay, colaboradora das novelas Dona de Mim, Vai na Fé e No Rancho Fundo, do infantil Detetives do Prédio Azul, do Canal Globo, e diversas séries. É formada em jornalismo pela UERJ. Também sou formada pela UERJ, somos colegas de UERJ, inclusive. Ah, não sabia. Pois é, mas isso faz parte da minha outra vida. Bom, eu quero começar falando do que está acontecendo agora, que é a novela Dona de Mim. Está sendo um sucesso por N motivos, né? Ufa. E um dos motivos é essa pauta maternidade que vocês estão trazendo com uma força muito grande, especialmente a maternidade de mães de anjos, né? As mães anjos são muito invisibilizadas, de uma forma geral, e não tem nem seus lutos autorizados, né? Sim, exatamente. E vocês estão trazendo isso de uma maneira, assim, delicadíssima. Eu queria que você falasse pra gente um pouco como tem sido, né, dar corpo a essa personagem, trazer toda essa sensibilidade desse assunto. Então, novela é uma... Assim, o audiovisual como um todo é uma arte a longo prazo. Sim. Né? A gente fica muito tempo desenvolvendo. E novela, por incrível que pareça, é um dos mais rápidos que, né, nesse mercado que a gente tem, porque acaba existindo ali uma lógica muito industrial em fazer uma novela. Sim, né? É verdade. Você falou, é um sucesso. Bem, são 221 capítulos. Vamos ver como chegaremos até 9 de janeiro. Eu vou corrigir, está sendo um sucesso. A gente sempre tem muita humildade e parcimônia, porque muita coisa tem muitas águas para rolar ainda. Então, acaba que novela assim, tem muitas particularidades, e é essa coisa que já começou, já tem um tempo, né? Tá no ar hoje, mas a Rosane já pensa nisso já tem um tempo. E até eu estava conversando ontem com ela, que segundas-feiras a gente se reúne, e aí, como a primeira vez que eu conversei com a Rosane sobre essa novela, ainda não tinha nome, ela tinha essa personagem, ela tinha a Leona. E foi a gente tem co-star, né? Aí o meu co-star tava falando assim, mande um recado pra Rosane, ela pode estar precisando de você, daquele jeito engraçado que o co-star fala. Aí eu mandei um print, eu falei, amiga, você tá bem? E aí ela, muito trabalho, não sei o que, vamos numa cachoeira. Eu falei, vamos numa cachoeira. Aí a gente foi na cachoeira, sei lá, no dia seguinte. E aí a gente tava sentada na cachoeira e começou a conversar sobre a novela. E aí ela falou da Leona, essa personagem, que ela queria fazer uma personagem... Uma coisa que eu gosto muito, que eu me inspiro muito na Rosane, a empolgação que ela fala das histórias, da novela, é porque ela tá sempre querendo fazer uma coisa diferente do que ela fez. Então ela tinha saído de Vai na Fé, né, desse fenômeno que foi Vai na Fé, porque a gente já, assim, as novelas da Rosane todas fizeram sucesso, mas Vai na Fé teve um fenômeno social que aconteceu ali. E ela tinha vindo dessa personagem que era Sol, que já era uma mulher, né, mãe de 2 filhas, que tinha esse passado, que tinha essa falha trágica, e ela tinha uma força moral muito forte. E aí ela queria fazer uma protagonista diferente. Ela assim, quero fazer uma coisa mais zoeira, assim, sabe? Até uma própria inspiração foi, ela falou assim, pô, quando eu vi, ela fala muito, né, que quando ela entendeu o sucesso da Kate, e que as pessoas estavam dispostas a amar aquela menina, que não necessariamente era totalmente correta, que ela tinha alguns deslizes, mas ela tinha boa intenção, ela queria uma protagonista que também fosse nesse caminho, que pudesse cometer seus deslizes. Porque novela é cíclica, né? A gente já teve a onda dos mocinhos que não eram tão mocinhos, e aí a gente entrou numa onda de mocinhos muito mocinhos. A gente está sempre, né, revisitando arquétipo. Isso é uma característica muito interessante da Leona, né? Que, além das coisinhas não corretas, entre aspas, né, ela tem um jeito muito moleca, né? Sim, ela tem um moleca meio atrapalhado, assim, né? Exatamente. Você nunca sabe se vai dar certo o que ela tá propondo. Você nunca sabe se ela tá, tipo assim, ela tá errando, mas ela não tá errando. Mas ela tá errando, sabe? Será que é errado, né? Isso é muito bom, né? Isso é bom porque a gente se conecta, né? A gente não é sempre certo, a gente erra, a gente faz pelas mãos, a gente faz umas coisas que a gente sabe que tá fazendo errado, mas, poxa, a gente tá precisando. Até o próprio erro, assim, que a ex-sogra condena tanto, né? Que foi o abandono, deixar o filho, né, dela no altar, dialoga de uma maneira tão, assim...
humana com a dor dela. Sim, né? exatamente. Porque Essa dor que ela tem esse sentimento que ninguém ali em volta está entendendo. Sim. Solitário mesmo, muito né? solitário. E aí a Rosane, ela sabia que ela queria essa personagem e ela sabia que queria falar de maternidade. Tem uma entrevista que há pouco tempo repercutiu muito bacana, falando que o Brasil é uma mátria. O Brasil é um país de mães. É verdade. E quando a gente fala um país de mães, não só necessariamente mulheres que pariram, mas avós que criaram seus filhos, mulheres que cuidam de uma comunidade, babás. Sim. Quantas mulheres nesse país não são babás? É verdade. Assim, tanto que a nossa protagonista é uma babá. Sim. Assim, quantas mulheres não maternam, independente de terem seus filhos ou não. Assim, a babá é uma personagem que está na vida do brasileiro. A minha mãe foi babá. E outras pessoas devem ter tido babá. Sabe? Eu tinha, quando, sei lá, minha mãe ascendeu socialmente. A minha mãe era uma mulher do interior da Bahia, que veio para o Rio de Janeiro, fez universidade e tudo mais. Então, quando a minha mãe trabalhava fora, eu tinha alguém que cuidava de mim. Então, o Brasil é um país de mulheres que cuidam. Sim. Então, acho que... inclusive umas das outras. Porque você veja que esse papel de babá é majoritariamente feminino. Sim. Né? Que são mulheres se colocando naquele lugar para uma mãe poder se colocar em outro lugar também, né? E ao mesmo tempo, essa babá às vezes também está deixando o seu filho com uma vizinha, com uma avó, alguém que vai maternar ali momentaneamente por ela, para que ela ajude uma outra, né? Realmente... Por isso que a maternagem é política. Sim. Porque se ninguém maternar uma criança... Verdade. Se não tiver uma mulher para tomar conta de uma criança, para outra mulher ascender socialmente, se não tiver maternagem, não tem a gente. Porque alguém cuida da gente. É verdade. Assim, é verdade. Então, acho que foi muito... Né, a gente fica zoando, às vezes... nós somos roteiristas zoeiros, e a gente... acho que foi o Zé das novelas... Por favor, diga o nome dos colaboradores todos da novela, porque eu acho muito importante. Sim. Porque, primeiro, que é um time maravilhoso. Sim. Né, e porque eu acho que a gente precisa aprender a dar autoria cada vez mais, né? Porque uma novela para além de uma equipe de roteiro, não se faz sozinha, se faz com muita gente, mas só no roteiro diz pra gente quantas pessoas estão escrevendo com você. A Rosane Schwartzman é autora titular, os colaboradores somos eu, Renata Sofia, eu vou contar na mão, porque tem o Mário Viana, que também fez Vai na Fé, tem a Jaqueline Vargas, um dos principais trabalhos dela, assim, mais conhecidos, Pissão de Terapia, ela redatora de terapia. Maravilhosa. Tem o Michel Carvalho. Outro maravilhoso, meu colega de ano de Lanani, que na nossa época ainda se chamava tem Carolina Santos. Outra maravilhosa. Maravilhosa. E tem Juan Julián, que ficou por último porque ele tá de férias. E aí eu fui falando na hora. Foi lembrando dos que estão na reunião ontem. E temos Susan Stanley, a herdeira dos copos Stanley, que é a nossa pesquisadora de conteúdo. Assim, que também é muito importante. Eu acho que cada vez mais a gente precisa bater na tecla da importância de um pesquisador. Sim. Como pesquisa de conteúdo é fundamental, ainda mais quando a gente fala de uma obra como novela, que são 121 capítulos, a quantidade de histórias que a gente vai precisar ter acesso. E acontecendo junto com o tempo, né? Não é uma novela de época, fez uma pesquisa estanque, né? Sim, uma pesquisa mesmo na novela de época. Mas é uma pesquisa que precisa acompanhar todo o curso mesmo. Né? E ainda mais quando a gente fala, no nosso caso, uma novela naturalista, a gente checa tudo. A gente tem um núcleo de policiais militares. A gente checa embocadores. Um policial fala assim, um policial fala essa palavra, como é que um policial que é mais humanista fala? Como um policial que é mais punitivista fala? Sim. Existem policiais, né? Não é o policial. É verdade. Então, a gente a pesquisa ela é essencial desde o início. Assim, eu acho que eu quero falar desse universo, pesquisa. É verdade. Acho que faz toda a diferença. Verdade. A gente tem uma associação de pesquisadores de audiovisual, né? Sim. E acho que é um profissional que precisa ser cada vez mais valorizado. Tem uma página no Instagram, inclusive, e é isso. Eu acho que agora de uns 5 anos para cá, eu acho que a gente sente um movimento maior de valorização da pesquisa. Exatamente. Antes, nem se falava, assim,
em público, né, sobre pesquisa. Era uma coisa muito de quem trabalhava mesmo. As pessoas nem tinham muito conhecimento desse lugar profissional. Sim, né, um lugar profissional que foi se fortalecendo. Às vezes as pessoas tratam como se o pesquisador fosse um vir a ser. Tipo assim, a pessoa está fazendo pesquisa. Não, gente, pesquisador é essencial. E tem vários recortes, né, dentro da pesquisa, né, você falou de personagens, pesquisa de personagem, mas tem pesquisa de conteúdo, de locação, pesquisa histórica, né, tem depois que você abre o leque da pesquisa, você vai ver. É verdade, é muito bom, porque isso dá muito apoio para quem está escrevendo. Sim, e traz ideia, assim, tem coisa que vem da pesquisa, tem coisa que a gente que escreve, a gente tem que ser uma esponja de assunto, né? Tem que tudo de todos os lugares rende alguma história, às vezes rende uma viradinha numa história, assim. Eu lembro, parece que não tem nada a ver com o que eu vou falar, mas talvez tenha. Eu lembro de muitos anos atrás, quando eu estava no pré-vestibular, um professor falando que ele, né, para dar um aulão de história, ele leu não sei quantos livros. Ele falou, desse um livro que eu li, eu só tirei uma informação, que era qual era o apelido, sei lá, do João Gilberto. Mas fez toda a diferença saber qual é o apelido do João Gilberto para eu poder montar minha aula. Sim. Eu acho que a gente que escreve é um pouco isso. É verdade. Tudo que a gente descobre ajuda e vem para dentro. Sim. E aí eu tava falando, né, que a gente é muito zoeiro, quando tava falando da nossa galera, e aí teve o perfil Zé das Novelas, fez um fio antes... Maravilhoso esse perfil, por sinal. Porque nós devemos prestar atenção em Dona de Mim. E aí um dos tópicos era Rosane Svartman entende mais o brasileiro que o INSS. Zé das Novelas, saiba. Muito bom. Que isso virou uma figurinha da nossa equipe. E aí, quando sempre acontece alguma coisa, a gente manda Rosane Svartman entende mais o brasileiro que o INSS. Porque eu acho que foi isso. Ela entendeu, eu acho que esse entendimento, né, que o Brasil é um país que materna, é um país feito de pessoas que maternam. Ela criou esse colchão para pensar nessas personagens, para pensar diferentes maneiras de abordar esse assunto. A maternidade não biológica, a maternidade, o luto maternal, uma mãe como Filipa, que é essa mulher que quer ser mãe e não sente que consegue. Sim. Então, acho que... Teve uma cena, inclusive, dela que me tocou bastante, né? Ela se questionando se ela tinha ficado deprimida na maternidade, porque ela não conseguia entender muito bem por que ela não tinha conseguido ser mãe da própria filha. Né? E ela ficava se questionando ainda, depois de tanto tempo, a filha já é adulta, ela ainda com esse questionamento sobre se ela teve depressão ou não, porque é uma coisa tão mal vista você dizer que teve depressão pós-parto, né? Ainda hoje, que a pessoa que teve depressão tem medo de se colocar nesse lugar. Eu acho que filho é uma bênção. Como você se questiona em qualquer coisa sobre isso? É verdade. Como assim cansada? É uma bênção. É verdade. Como é que você quer voltar para o trabalho? Sim. Como é que você quer um segundo de silêncio? Você não quer dizer que você não ama seu filho. É verdade. Mas eu acho que é muito cruel, assim. É muito cruel só com as mulheres. Só com quem opta por maternar. Sim. Então, assim, acho que é um assunto que estava aí, né? Você falou dessa diversidade de maternidade que tem na novela, né? Tem a Felipa, que fala da sua própria maternidade, dessa tentativa de maternar a filha do marido. Tem a avó da Leona e da Stephanie, que ocupa esse papel de mãe. Tem a própria personagem Olivia, né? Que a ex-mulher do personagem... Essa mãe idealizada. Mas que em uma cena ele diz para Felipa que ela tentou muito ser mãe e não conseguiu, foi uma dificuldade, que ela passou por esse processo de dor, né, da tentativa da maternidade, que muita gente também não coloca, né, o quanto é difícil. A frustração de ser mãe. Sim, e porque todas essas personagens dialogam com a culpa da materna que começa ali, quando você... Na dúvida se você vai poder gerar, na dúvida se você... Eu acho que eu até iria um passo antes, que é a dúvida se eu quero ser mãe ou eu estou cedendo uma pressão social. Sim, nossa. Ou eu não quero ser mãe, ou é a modinha para ser bem-sucedida e explorada pelo capitalismo. Você não... gente, minha terapeuta, se você estiver assistindo, você já sabe tudo que eu vou falar.
É uma dúvida eterna, do Sim. tipo, eu quero ser mãe ou eu cismei com Sim. isso? E é engraçado, por Eu exemplo... não quero, ou eu não tenho... Ou eu tô tão massacrada pelo mercado de trabalho, pela exaustão e pela a precarização de tudo. Sim. Eu me sinto tão exausta que eu tô com medo disso, porque, assim, hoje eu tenho consciência que a maternidade vai ser um elemento de exaustão na minha vida, se eu optar por isso. É na vida de todas as mães. Sim. Em qualquer medida. Então, a culpa já começa só, tipo assim, eu tenho a possibilidade de maternar, começou uma culpa aí. E como é a escrita, né? Nossa, eu ia sair totalmente do tema novela, mas eu vou voltar. Não, porque eu sou mãe, né? Então, às vezes, quando eu falo para algumas amigas, você não tem a obrigação de ser mãe, elas falam, mas você é mãe, você adora ser mãe. Eu adoro ser mãe, eu quis ser mãe, eu lido com tudo que a maternidade me deu e tudo que a maternidade me tirou de uma forma saudável porque eu quis. Mas nem todo mundo... você teve ferramentas. Isso, e assim, foi uma escolha que independe da relação que eu tenho com o meu marido. Era uma escolha que ele comprou, ele fez junto comigo. Mas se ele não fizesse, eu faria de outra maneira. Porque era um desejo meu. É muito diferente, era um desejo pessoal. Não tinha nada a ver com ninguém. Por isso que eu acho que você não tem que olhar... Né, a gente olha muito para o outro, assim, e para os modelos que a sociedade nos impõe, né? E aí a gente fica preso. Até que ponto a gente consegue também, né, não se sentir massacrado pelo entorno. De sentir que algo é um desejo realmente nosso. Sim. Ou uma possibilidade, assim, porque às vezes é isso, quais possibilidades a gente tem. É isso, ferramentas. Eu tenho ferramenta para fazer essa escolha, às vezes a pessoa não tem nem ferramenta para escolher. Não tem. Não tem uma rede de apoio, não tem porque... às vezes uma amiga para sentar, às vezes ela não tem você como amiga para sentar numa mesa de bar e ouvir alguém falando. E às vezes a ferramenta é também financeira. Sim. Porque, por exemplo, eu precisei fazer tratamento para engravidar. Então, será que todas as mulheres têm acesso ao tratamento que eu tive para engravidar? Todas as mulheres podem parar um tempo para esse tratamento? Ou se esse tratamento exigir um repouso, ela vai ter esse tempo de repouso? São muitas implicações, né? Mas o que eu ia te perguntar, que tem a ver com a novela, com essa diversidade de maternidade dentro da novela, vocês se separam para escrever sobre cada uma dessas personagens? Ou vocês, todo mundo escreve sobre todas elas? Como é que vocês unificam, né, essa voz, essas vozes, né? Cada novela é uma novela. E cada equipe é uma equipe. Então, geralmente, autores, eles têm um estilo de trabalhar. A Rosane, eu trabalhei com a Rosane e com o Mário Teixeira. A Rosane tem um jeito de trabalhar e o Mário tem um jeito diferente de trabalhar. É até uma lógica mesmo de divisão de quem escreve qual cena. A Rosane, ela trabalha num modelo próximo à sala de roteiro de série. A gente faz reuniões periódicas, porque assim, a gente começa escrevendo num ritmo mais lento, e aí depois que estreia, estamos aqui enlouquecidos escrevendo 10 páginas por dia. Mas a gente tem reuniões periódicas em que todo mundo debate o rumo da história, e aí a gente pensa em cena, pensa em virada, faz uma ideia de quais são os ganchos dessa semana, até onde a nossa história vai, qual história a gente ilumina, porque são 221 capítulos, são muitos personagens. Muitos núcleos. Então existe quase que um rodízio de qual a gente, essa semana, nosso protagonista protagonista. Mas quais outras histórias a gente vai iluminar? Qual história a gente vai parar um pouquinho e andar um pouco? Qual romance a gente vai caminhar? Qual a linha de ação a gente vai? Então a gente tem essa reunião periódica que a gente conversa junto o rumo da história. A Rosane faz as escaletas, que o seu programa é voltado para quem é da área, mas para quem não é e quiser entender, escaleta é a estrutura do capítulo, né? É ali explicado cena a cena o que cada cena vai acontecer, e aí nessa cena a cena ela divide entre nós colaboradores, somos 6, aquela, né, sempre precisa fazer 6. Somos 6 colaboradores escrevendo. E aí tem mais ou menos uma divisão, não é rígido. Sim. Tem mais ou menos, e assim, por exemplo, se eu comecei algo que já foi o ar, eu comecei a escrever a história da demissão da Leona. Isso foi um fato. Eu fiz lá a cena da água jorrando, e dela sacaneando com o Davi. Eu comecei a
tendência é que eu continue essa história. Então, as consequências, Sim. a cena da Você demissão... vai fazer o arco completo Eu vou fazer um arco dessa história, porque tem uma coisa, tipo assim, como eu domino, como eu já sei, eu sei o que eu plantei na outra cena, eu sei o que eu posso colher aqui. Ai, às vezes na escaleta vem assim, aqui Davi revela tal coisa. Dinamiza o trabalho. E aí na outra aqui Léo joga na cara de Davi tal coisa. Aí eu penso, pô, se eu puxar isso pra cá, aqui eu posso transformar numa outra ideia. Aí eu troco uma ideia com a Rosane, e aí... Então eu tendo esse domínio, faz sentido. E também acaba que acontece que tem a Renata Correia, que é uma autora também lá da Globo, que era uma colaboradora de Vai na Fé, uma vez ela falou uma frase que eu achei linda, que é: ator pousa num personagem. Existe uma magia, assim, de elenco e personagem. Assim, você vê 1 milhão de testes, atores incríveis, super talentosos, fazem vários testes, mas tem um encaixe que é mágico. É verdade. Assim, não dá para explicar. Assim, a Kate, né, que foi a Clara Monet, foram, sei lá, por volta de 100 testes. Nossa. E a Clara Monet, o primeiro teste, a gente falou, é ela. Sabe, tem um encaixe mágico que é muito impressionante, assim. E isso na colaboração acontece um pouco. Tem uma hora que pousa. Tem os personagens que dão uma encaixada. Assim. Eu acho que todos os personagens já a essa altura, já escrevi todos. Mas alguns personagens pousam, assim. Então, quando, por exemplo, numa cena, é uma cena mais sobre a Léo do que sobre a Filipa, provavelmente eu vou escrever. Quando é uma cena mais sobre a Filipa, mas tem a Léo, a Jaque escreve. Quando é uma cena que é muito a Bel, o Mário escreve. Uma cena que é muito a família do Marlon, Michel, sabe? Tem um pouco isso. Vocês escrevem, em média, quantas cenas ou capítulos, né? Assim, a gente precisa por escrever semana. 6 capítulos por semana. Por semana? Então, isso vocês dá ficam mais em ou média... menos umas 10 páginas por dia. E vocês ficam, em média, quão adiantado vocês ficam em relação ao que vai ao ar? Então, depende. Hoje, a frente é maior, por conta da estrutura que é necessária para fazer uma novela hoje. Sim. Então, a gente tem mais ou menos uns 50, 60 capítulos de frente. Significa uns 2 meses. Mas a novela tem uma coisa que eu acho que cresceu muito com as mídias sociais, que é a interação do público. Né? O quanto isso interfere nesse processo de vocês, especialmente porque é uma novela contemporânea. Né? Então deve ter uma interferência ainda maior. Eu não diria interferência. Eu acho que a gente precisa estar atento à sociedade, como um todo. E estar atento à sociedade inclui as mídias sociais. Mas é sobre acompanhar o que está acontecendo, as notícias, as tendências de consumo, as tendências de assunto. Por exemplo, nas últimas 3 semanas só se fala em bebê que morre. Mesmo que não seja nas redes, é um assunto que, sei lá, matéria do Fantástico, é um assunto que ganhou uma luz. Então, eu acho que é essa atenção à sociedade como um todo. Eu acho que hoje existe uma falsa sensação de que as redes sociais, elas são muito diretas e que elas são um mapa do Brasil, e elas não são. Não, sem dúvida. A gente precisa entender, principalmente quando a gente fala de TV aberta, né, além da responsabilidade e do papel social da TV, e que é uma concessão pública, Fiquei pensando muito... que o Brasil é muito grande, o Brasil é muito diverso, o Brasil é um país que tem indústria, é um país que tem urbano, é um país que tem rural, é um país... Ontem a gente estava vendo, né? A gente teve um dia que a gente teve uma audiência as nossas melhores audiências foram Salvador e Curitiba. Assim, você consegue traçar 3 coisas muito em comum de Salvador e Curitiba? Eu não consigo. Eu tô falando do alto da minha ignorância. Deve ter, às vezes, algumas características. Eu não conheço Curitiba o suficiente para falar. Mas é isso, assim. Quando você pensa assim, você pensa nos estereótipos, você pensa... Então, como conversar com esse país? Não, e também fiquei pensando, com essa pergunta, como que ainda acontecem as interferências que não são via redes sociais, por essas vias midiáticas comuns de hoje. Porque eu lembro que antigamente, no jornal, por exemplo, em vários jornais, e não só nos jornais da Globo, vinham comentários do público sobre as novelas, né? Tinha colunas que falavam sobre a novela, resuminho da novela, né? Do capítulo. Eu até peço com chefes de chegar até você. Nossa, eu tô adorando
Se Convida chegando aos chefes da Renata Sofia. Tô achando ótimo. O que eu sinto falta, por exemplo, era uma coisa que a gente tinha chamada CAT, que eram sim. as cartas. Isso. Tinha gente que mandava carta. E assim, se tivesse aberto hoje, ia ter gente que manda. Com certeza. E aí você pensa, uma pessoa que se dedicou ao ponto de escrever uma carta, o quão qualificada é a opinião daquela pessoa. É verdade. Sabe, tipo, e aí na época que tinha o CAT, na minha outra vida, que eu também tenho outra vida, né? Quando eu era jornalista, eu era jornalista de entretenimento, e eu era hoje G-Show, mas na época eu era uma garota da internet. E aí o CAT vinha coisas pra gente assim, recebemos não sei quantas cartas querendo saber a cor do esmalte da Giovanna Antonelli. E aí a gente entendia que, tipo assim, cara, esmalte é uma pauta. Esmalte é uma coisa que as pessoas têm interesse. Então, eu acho que tudo é fonte. A fonte que eu mais gosto é conversar com as pessoas. Sabe, conversar com quem é noveleiro, com quem não gosta, com gente que fala assim, eu não gosto de novela não, mas essas pessoas ficam, você não gosta, mas tá assistindo por quê? Homem, que é um público difícil da gente conquistar. Quando eu cruzo com homem noveleiro, nossa, coitado dele, ele vai me ouvir perguntar 1 milhão de coisas. Então, conversar com as pessoas, porque eu acho que tem e a novela tem a sensibilidade do autor, assim, eu acho que mais que número. Pesquisa é importante, sim. Pesquisa é uma informação, como a gente estava falando há pouco, a gente é uma esponja. Então, é uma informação importante. Às vezes, tem coisas que a gente descobre em pesquisa que a gente achava que sabia e não sabia. Por exemplo, quem pesquisar o que Curitiba e Salvador têm em comum, por favor, me procure e fala. Vai virar uma pauta. Vai virar uma pauta. Mas é muito importante, mas eu acho que a gente não pode esquecer a sensibilidade, o que é humano. Assim, às vezes, a rede social não é um retrato assim, nossa, conseguimos subir uma tag, subimos a tag de tal casal, esse casal vai ficar junto, desculpa, não significa nada, porque subir uma tag pode ser poucas pessoas muito engajadas, pode ser um bot, mas... Decepcionaremos das novelas e tá tudo bem. Não, tipo assim, somos 30 mil pessoas, gente, são 28 mil, são 28 milhões de pessoas assistindo, calma. Se engajem, é legal, mas calma. E a novela, ela tem uma coisa Mas eu acho que tem a sensibilidade, assim, as redes sociais, só completando, eu acho que elas têm uma coisa dos insights. Às vezes uma coisa que a pessoa pesca, sabe? Às vezes uma referência que alguém tem. As meninas do Novelíssimas, a gente conheceu ao vivo, eu conheci a Nath ao vivo na Bienal, a gente ficou super próxima, e são pessoas que estão na internet produzindo conteúdo sobre novela. São pessoas que assistem muita novela. Então, às vezes, eu acho que somos 6, né? Somos 6 colaboradores e a Rosane. Somos 7 autores. Tem 28 milhões de pessoas assistindo. A gente tem que ser humilde de entender que essas 28 milhões são 28 milhões de especialistas em novela. Então, tem coisa que as pessoas vão ver que a gente não vai ver. Então, às vezes vem um insight que se toca a gente fala assim, caraca, é verdade. É uma coisa da relação dos irmãos, assim, nossa, essa pessoa fez um comentário sobre os irmãos, olha que maneiro, vamos usar, vamos fazer isso. Sabe? O insight, então, não vai ser decepcionando, não vai ser a campanha que vai fazer a gente mudar de ideia, mas às vezes uma boa ideia, a percepção de um detalhezinho. Atenção, né? É verdade que quem gosta de novela tá atento a tudo que tá acontecendo também, né? E quem não gosta também, né? Assim, é uma opinião muito boa de quem não gosta de novela. E o que eu vejo, assim, hoje também, que as redes sociais facilitam, é acessar os colaboradores da novela. Antigamente, a gente só saberia da Rosane, né? A gente não saberia dos colaboradores, não saberia da pesquisa, não saberia uma série de coisas outras que a gente acessa e facilita que essas opiniões, que são completamente importantes e relevantes, cheguem a vocês, que estão lá fazendo a novela acontecer, né? Então, sim, até pensando em carreira, assim, as pessoas saberem que... Exatamente. Não só as pessoas saberem da minha carreira, que é legal, ótimo, mas as pessoas saberem que é uma carreira. Porque, assim, a gente é de uma geração, eu não sabia que eu podia ter um trabalho fazendo isso, sabe? Eu achava que era tipo, nossa... Se tivessem avisado a gente antes, né? Teria sido maravilhoso. Assim, que, tipo, nossa, eu vou escrever e vou receber o meu Sodexo?
Sabe? Assim, eu não fiz faculdade de cinema porque meus pais falaram que era coisa de playboy. E aí eu fui fazer uma faculdade Mas você chegou até perto, né, Renata? Falando da sua trajetória. eu fiz jornalismo porque era uma jornalismo. coisa mais séria. E aí quando eu chego... E eu que fiz estatística. E quando a gente chega no mercado de trabalho e descobre que aquilo que é dito sério não tá tão bem estruturado, às vezes, quanto um outro mercado. Mas também eu acho que, para além disso, tem a ver com uma questão racista e classista também da nossa sociedade. Sim, com certeza. Né? Então, assim, eu não fui criada para ser o que eu quisesse. Eu fui criada para sobreviver. Exatamente. E para ser melhor do que os meus pais, porque eles me deram uma educação que eles não tiveram. Né? Então, a gente também tem outros lugares disso, né? Que hoje a comunicação mais globalizada facilita bastante a modificação das carreiras, né? As possibilidades que os novos mercados vão dando e como se acessa esses novos mercados de uma maneira mais democrática. Não é 100% democrática, mas é mais democrática do que já foi pra gente, né? Sim. E aí essa coisa né, das redes permitirem esse acesso, no Carnaval aconteceu uma coisa engraçada. Eu tenho uma amiga que mora em Londres há muitos anos, desde as Olimpíadas que foram aqui no Rio. E aí ela vem todo ano, e aí esse ano ela passou o Carnaval aqui. A gente saiu, foi para um bloco, a gente tá voltando. E a gente lá, sei lá, na Lapa para atravessar a rua, aí passou um menino que eu não conheço, passou, aí ele virou, você escreve novela. Aí eu fiz assim, eu te conheço do Twitter. Aí eu já fiz assim, porque as pessoas já Aí eu, mas qual a sua? O que? Ele, não, eu gosto de você. Eu falei, tá, ai, que bom. E aí ele, caraca, não. Ainda tem que lidar com isso. Não sei o quê, blá, blá, blá. E aí ele falou qualquer coisa, ele, foi muito bom ver na festa, a gente escrever de novo. Eu falei, estamos escrevendo, vai estrear em abril, assiste a gente. Ele, com certeza eu vou assistir. E aí ele foi embora. Aí a minha amiga de Londres, eu vi ela tá chorando, ela tá... Você foi reconhecida, minha amiga. Eu falei, cara, isso não acontece. Às vezes é muito raro. É só porque tem umas 4 pessoas que marcam a nossa cara. Mas ela... E aí depois a gente foi num barzinho com nossos amigos da faculdade, né? Porque ela tava aqui. Aí ela, gente, a Renata é reconhecida na rua. Eu falei, gente, menos, muito menos. Mas tem isso, né? Tem essa... Que é legal, sabe? Sim, eu acho que o mais legal... Né, além do Dom Sueco, que é muito bom, mas eu fico muito feliz quando vem alguma pessoa, sei lá, parecida com quem eu fui, que achava que escrever não é pra ela. É verdade. Que tipo assim, caraca, que maneiro, você escreve. Amanhã eu vou na minha escola, que eu estudei na Adolfo Bloch, e aí, pra falar, né, que foi lá que eu escrevi meu primeiro roteiro, quando eu tive introdução ao audiovisual. E aí, eles fizeram um post, descubra globais que estão onde você está hoje. Eu achei isso tão bonitinho. E aí eu falei, caraca, assim, bom, isso é muito engraçado, porque né, quando a gente está vivendo e trabalhando, a gente sabe que é o mercado de trabalho e que a gente foi mandando um trabalho no outro, mas isso, eu entendo esse olhar do que parecia tão impossível. É verdade. Era tão distante, sabe? Sei lá, Renata, um dia você vai conversar sobre uma cena com Tony Ramos. Quando sua mãe, né, seu pai... nossas mães, né, nossas avós, eu imaginar, né, que elas, curtidoras de novela, sentadas lá no seu sofá, que um dia, né, teria... Nossa, gente, eu gosto de falar que cada pessoa tem a sua novela da sua geração. Eu sou da geração Vamp. Eu era apaixonada pela Natasha, apaixonada. Todas as minhas bonecas chamavam Natasha, aí às vezes eu queria ficar usando preto, assim, uma criança gótica. E a Cláudia Hanna, ela fez Vai na Fé, né? Sim. Ela era a Dora. E aí, um dia a gente estava almoçando lá no restaurante que a gente almoça quando tem reunião, e a Cláudia Hanna, muito amiga da Rosane, já fiz com a Rosane, ela parou e sentou para almoçar com a gente. Cláudia. Não dá para normalizar, né? E aí eu tava almoçando, não sei o quê, e aí eu falei, desculpa, eu preciso falar? Eu sou muito uma criança de Vamp. Cara, eu sou muito fã de Vamp, assim, muito apaixonada. Aí ela falou que maravilhoso. Eu falei, cara, sem querer parecer qualquer coisa, mas eu tive a oportunidade para Veneza, e aí eu não lembrava, assim, eu vi Vamp muito criança. E aí eu falei, a gente tava lá passando. Aí quando eu cheguei na Praça São Marcos, eu falei, e a Praça de Vamp? E aí Praça de Vamp é isso pra ela começou a rir. Eu falei, eu fiz a dancinha! Aliás, vale dizer que ela fez uma participação maravilhosa na novela Vale Tudo. Ela fez. Linda, linda, linda. E aí é isso, sabe? Tipo, cara, como é que eu pego a minha máquina do tempo, eu vou lá pra Renata de 6 anos e falo assim, você vai conhecer a Natasha. É muito louco. Daqui a pouco você vai poder falar para ela, você vai escrever uma cena para Cláudia Hanna.
Ah, é muito bom isso. Mas conta um pouquinho pra gente como foi a sua transição de carreira, né? Você falou da escola do Ufoblock, eu sei que você fez lá na Nani. Como que foi essa virada do jornalismo de entretenimento? Já era uma coisa que você vislumbrava, ser roteirista? Eu queria ser roteirista desde os 15 anos, quando lá eu descobri na Adolfo Bloch que eu sempre amei escrever. E aí na Adolfo Bloch eu descobri que eu podia escrever e aquilo virar algo. Assim, eu lembro muito da minha afilhada, quando eu era jornalista, meu marido era estagiário de Sport TV e ele trabalhava na transmissão. E aí uma vez a gente tentando explicar para ela pequenininha o que ele fazia, e aí ele falando, ele fala no ouvido das pessoas que aparecem na TV. E ela teve a reação de, quem aparece na TV não sabe o que tem que falar. E aí, sabe, essa ficha de que quem aparece na TV não é quem escreveu, eu só caiu pra mim quando eu tinha 15 anos. E aí eu me apaixonei. Eu lembro que na época tinha saído Os Normais, o filme, e aí eu fui ver o making of no DVD, e aí a Fernanda Young falava que tinha lido o livro de Sid Field para escrever o filme. Aí eu fui comprei o livro de Sid Field, me achando com 15 anos. E aí, quando eu fui fazer vestibular, tentei cinema, mas enfim, não passei. Primeiro vestibular, aí fiz de novo. E aí, quando eu fiz, eu falei assim, vamos fazer uma profissão séria, jornalismo, porque eu gosto de escrever. E aí eu fui, comecei a trabalhar como jornalista, e eu comecei a estagiar na TV Brasil, pela TV UERJ, que tinha dentro da universidade, porque eles tinham uma parceria. Eu acho que eu estava no primeiro ou no segundo período, eu comecei a estagiar muito cedo. E aí eu estagiei em TV. Então, como eu tive meu estágio na TV Brasil, muito cedo, eu consegui logo passar para um estágio no Futura. Aí, do meu estágio no Futura, eu saí para ir para um site de moda. Aí, do site de moda, eu fiquei pouco tempo, porque, enfim, era um site pequeno, ficou sem grana. Aí, depois eu fui ser estagiária da Rede Ouro de personagens teen. E aí, quando acabou meu estágio, me formei, acabou o estágio, meu primeiro emprego foi no Jornal Extra, porque como eu tinha feito um estágio de coisa teen, a editora do Sessão Extra da época, que era a Érica Marmo, ela tinha muito essa visão de que o Sessão Extra era onde entravam os jovens leitores do Extra. Então ela teve interesse em trazer para um temporário, e aí quando eu fui pro Sessão Extra, eu fui cobrir novela. Eu cobria, na época tinha Rebelde, eu era a repórter que cobria Rebelde. Quando eu cobri lá, não sei se foi licença maternidade ou férias de alguém. Então a novela já namorou com você no jornalismo, né? Comecei a namorar a novela no jornalismo. E aí eu fui, e aí trabalhei em temporário, aí era temporário, depois eu fui fazer assessoria de imprensa com moda. E aí eu tinha alguns amigos que trabalhavam no setor da internet da TV Globo, que viria a ser o G-Show. E aí sempre tinha muita vaga temporária, porque como estava muito no início, eles ainda estavam desenhando o que seria a internet naquela empresa, né? Já teve uma época que tinha investimento em transmídia, eram equipes muito grandes, então eles estavam sem questão de temporário. E aí eu entrei numa vaga temporária na internet, eu fiz 2 temporários e depois eu fui contratada. E aí, no que eu fui contratada, é isso, você está dentro, aí eu estava lá dentro do Projac, nos estúdios, todo dia, frequentando de segunda a sexta, fazendo plantão sábado e domingo, fazendo plantão domingão, sendo ignorada pelas pessoas, respondendo, eu não sei como faço a impressora funcionar, mas eu vi aquela estrutura. E aí eu acho que eu tive a caída de ficha de que era um emprego. Eu acho que foi muito importante isso, de ver que uma novela entrega 400 pessoas. É muita gente. E as pessoas batem cartão, as pessoas têm ponto. Sim. As pessoas... É um o que você falou no início da conversa, é uma indústria. É uma indústria. É uma carreira. Sabe? É uma carreira que adultos podem ter. E aí eu já tinha feito um semestre de Darcy, e quando eu fui para a Globo, e a Darcy no centro, e o Projac da Priscila foi impossível conciliar. E aí eu fui fazendo alguns cursos. A Rosane tinha feito a primeira malhação já dela, a Intensa, que uma amiga minha tinha trabalhado, até essa amiga que mora em Londres, falei. E a Rosane, eu conheci a Rosane, sei lá, numa palestra que eu fiz um estágio, que ela estava falando do Desenrola na época. E ela falou coisas tão interessantes sobre... Porque eu sempre me interessei pelo universo infanto-juvenil, sempre me interessei por jovens. E aí eu lembro muito de uma palestra da Rosane, que ela estava falando Desenrola, e eu lembro muito da Rosane já do jeitinho doce e meio revoltadinho dela falando, gente, não dá para uma novela jovem os atores terem 30 anos. Eu lembro muito dela revoltadinha, assim. E aí eu me interessei naquela mulher, e aí ela fez a Malhação Intensa,
que era a Malhação da Fatinha, que foi um estouro, e ela tinha muita ação de internet. Que era uma coisa assim, ela era uma das poucas autoras que investia e gostava das ações de internet. E aí, quando eu soube que eu estava fazendo a Malhação da época, e aí, quando eu soube que a próxima, porque, assim, a galera, ninguém queria muito fazer Malhação, né? Porque, é Malhação, não tinha tanto prestígio. E eu gostava, porque eu gostava de coisas jovens. E aí, eu tava na Malhação. E aí, quando eu soube que a próxima ia ser da Rosane, eu ficava numa sala, porque, né, o Projac são vários predinhos. Enorme. E aí, eu ficava em um predinho, e os meus chefes ficavam em outro predinho. Aí, quando eu descobri, eu saí correndo do meu predinho. Aí, eu com a preparo físico péssimo, eu cheguei no meu coordenador, eu cheguei... Por favor, deixa eu fazer a Malhação da Rosane. E aí, ele, não, a gente já tava pensando no seu nome. Eu falei, obrigada. E aí eu fiz a Malhação da Rosane. Isso tem quanto tempo? Isso foi 10 anos, talvez. A Malhação Sonhos, quando foi? Eu acho que tem 10 anos. 10, 11 anos. Talvez 11, talvez 12. Mas por aí. Por aí. Mais ou menos uma década. E aí foi quando eu conheci a Rosane. Que ela é, enfim... entende muito, sabe muito, conheci a Rosane, trabalhei com ela, trocava muito com ela é uma pessoa muito generosa, e conversava, assim, sabe? E aí, eu fui trabalhando de show, fiz totalmente demais também na novela da Rosane, mas aí, é isso, né? Era um trabalho que eu estava sempre muito cansada, porque muitas horas, jornalismo é um trabalho que demanda mesmo de entretenimento, e aí eu estava muito insatisfeita, eu estava com uma sensação de assim, cara, eu falo que amo roteiro e não faço nada em relação a isso. E aí foi numa época que o Gabriel, aí eu fazia uns dos cursos, aí cada curso que eu fazia eu desenvolvia um projeto, então eu já tinha algumas coisas na gaveta. E aí quando o meu marido, ele trabalhou nas Olimpíadas, ele ganhou uma grana que, sei lá, seguraria 3 meses das nossas contas. Eu fiz o cálculo exato, acho que era 5 meses. E aí eu também já tinha tido um tempo de maturidade de entender, se eu sair do jornalismo, em 5 meses eu volto, eu não vou ficar desempregada. Sim, já tinha experiência também. E aí eu pensei, cara, eu vou pedir demissão e tentar entrar nesse mercado. Porque já tinha rolado uma ou outra sondagem para ser júnior numa sala. Eu pensei, cara, eu vou tentar por 5 meses. Se der errado, eu volto para o jornalismo. E aí eu saí, mas quando eu saí, eu mandei um e-mail para a Rosane. Assim, eu falei, eu quero muito ser roteirista, não sei o caminho, não sei para onde eu vou. Eu sou formada assim, eu tenho esse projeto. Aí eu mandei um projeto para ela que eu tinha de infantil, porque a Rosane também é muito entusiasta no universo infantil. E ela me mandou um e-mail que eu guardo até hoje, que a Rosane é uma pessoa muito generosa, muito generosa, maravilhosa. E aí ela respondeu um e-mail enorme. Tipo assim, ela realmente tinha lido tudo. Assim, comentando sobre uma personagem que era desse tamanho. E aí ela tinha todo o e-mail, e aí ela terminava com uma coisa do tipo, parabéns, você tem muito talento. E eu me agarrei naquela frase, e aí eu fui. Porque tipo, se a pessoa que eu sou mais fã está falando isso, eu posso dar uma tentadinha. E aí eu me inscrevi em todas as coisas que apareceram. Me inscrevi em chamada para a FLUP, me inscrevi numa chamada que teve para o Rio to See. Eu me inscrevi em todas as coisas que eu achei, assim, fui catando, fui me inscrevendo no Cabiria, que ainda estava na segunda. E aí, de todas as coisas que eu me inscrevi, 2 rolaram. Que foi a FLUP e foi um chamado do Rio Content Market, que depois virou Rio to See, que distribuiu credenciais para autores negros, né, produtores de audiovisual negros, não só autores. E um projeto meu, que era esse infantil, que a gente tinha lido, foi chamado para receber consultoria. E aí eu recebi consultoria da Karina Schulze, criadora de Gabriel Estrela, do Thiago Mello, que é produtor da Boutique, e da Cris Arenas e do Jefferson D. Conheci eles 3, assim, sei lá, eu sentei, aí Jefferson D, meu primeiro contato com o audiovisual, Jefferson D. E aí eu conheci essas pessoas, eu estava nesse evento, eu fiz um cartãozinho, distribuí que nem uma louca, e conheci assim. Normal, movimento normal de Rio to See, né? Igual uma maluca. E Tome assim, cafés e distribua cartões. E eu conheci o Marton Rafael. O Marton maravilhoso. E aí o Marton Rafael, eles tinham recebido o núcleo criativo pela Dédalo, e aí eles estavam nas salas, na primeira sala que eles montaram, eles chamaram mulheres negras que estavam tentando, ou já eram desse mercado de roteiro, né? Sim. E aí, traz um material, eu levei o material, eu passei o dia lá olhando eles trabalhar, assim. E aí eles viram meu material, deram feedback, e quando eles foram montar a segunda sala, eles me chamaram para ser roteirista júnior. E aí eu contei, chorando para ele, emocionada, mas eu comecei na sala deles justamente no meu prazo de ficar desempregada. Nossa. Foi quando eles me chamaram para ser roteirista júnior.
E aí eu fui roteirista júnior Mas que primeiro. ótimo, porque começou muito bem, né? Acompanhada. Porque... É isso, sabe? Eu acho que eu também no audiovisual, no jornalismo nem tanto, mas no audiovisual eu tive a sorte de trabalhar com muita gente generosa. Assim, eu tive, todos os meus chefes foram muito generosos. Generosos de várias formas. O Marton, ele falava de mim e parecia que eu estava pagando ele para ser meu assessor. Ele falava meu nome, assim, para as pessoas. Mas o Marton tem essa dinâmica. Ele fala das pessoas, assim... Às vezes, quando ele fala da Parece gente... que ele é meu agente. Às vezes, quando ele fala da gente chega a ficar com vergonha. Você fala, não é possível. Não, um dia eu estava apenas vivendo a minha vida, eu recebi um áudio do número desconhecido e era assim, oi, Renata, tudo bem? Aqui quem fala é a Camila. O Marton me passou o seu telefone, eu queria conversar com você. É porque eu não sei imitar vozes, mas essa voz é a Camila Pitanga. Oi, aqui é a Camila. O Marton me falou de você. E aí eu, Marton? Como assim? Como você fala de mim, não me avisa que fala de mim pra Camila Pitanga. Eu vou receber um áudio da Camila Pitanga, sabe? Então, assim, cara, o Marton, eu falo isso pra ele o tempo todo. Ele é um cara que ele não abriu as portas pra mim. Ele me jogou, ele, tipo, mãe passarinho, que joga o bebê do ninho. Voa que você sabe. Mas partindo agora para o finalzinho da nossa conversa, né? Antes é importante dizer que é um mercado difícil, mas repleto de pessoas muito generosas mesmo. A Rosane, eu tive a mesma experiência com ela. Ela foi professora minha no Anani, na época que eu fiz. Também já fez apontamentos em roteiros que eu tive a oportunidade de trabalhar. E ela realmente, ela é isso, assim. Ela quer que todo mundo dê certo. Sim. Né? Tem essa coisa, e Marton, mesma coisa, e tantos outros, né, profissionais, porque às vezes a gente fala sempre só mal dos mercados. Não, que todo mercado é difícil, todo mercado tem suas dificuldades, mas também a gente encontra muitas pessoas generosas no nosso caminho, pessoas que realmente querem que o mercado como um todo dê certo, não querem dar certo sozinhas, né? Isso é muito importante. E falando nisso, vamos falar dos seus filmes? Você falou de Jefferson D. Vamos falar do que já está no ar para as pessoas assistirem, né? O Confia, Sonho de Cria. Depois queria que você falasse também um pouquinho do que está vindo com o Jefferson D. Se é que você já pode falar também. Eu não sei se eu posso, mas eu sou rebelde. O Confia, ele nasceu ali quando o Vai na Fé estava acabando, e na Globo estavam acontecendo dois movimentos internos, assim, que a gente, né, que era a criação de um núcleo de humor. A gente sabia que estava ali para nascer. A gente sabia não, né? Nasceu e a gente, é a Paty que, sabe? A gente ficou meio, meu Deus, calada vez esse mesmo. E aí, a criação do núcleo de humor e a criação do núcleo de filmes. Tava ali, Vai na Fé, tava terminando nesse momento que isso estava meio que sendo pensado no início da Globo. E aí, quando Vai na Fé tava acabando, um dia eu, Pedro e Fabrício indo embora, a gente passou, tinha uma galera do Drama conversando, e o Cabelinho tava. E aí eu fui pedir pro Cabelinho gravar um vídeo pra cuidadora da minha mãe. Na época, minha mãe tava muito doente, minha mãe já faleceu, e ela era muito fã do Cabelinho, e era cuidadora, tipo, Nayane, a nosso xodó da minha mãe. E aí eu fui pedir, Cabelinho, você pode, por favor, gravar um vídeo pra Nayane? Aí a gente ficou ali conversando, e aí o Cabelinho, ele é muito engraçado, assim. Ele é muito engraçado, ele é muito moleque criado por vó. E aí a gente falando com ele, tipo, cara, e a gente falando assim, qualquer pessoa de menos de 20 anos, quando fala, a gente fala, você escreve a novela do Cabelinho. É a novela do Cabelinho. E aí ele, cara, mó viagem, vocês ficam falando isso, o Emílio falou isso também, pô, nada a ver. E aí ele falou assim, sabe o que é engraçado? Com a novela, pessoas que não são meu público vêm falar comigo, mas senhorinha vieram falar comigo no aeroporto do nada. Eu falei, pois esse é o poder da novela. E aí a gente ficou conversando, eu falei, cara, eu acho que você tem potencial de encher uma sala de cinema. Se você tem um público muito fiel. Sim. Nada a ver, você tá viajando. E aí a gente tava conversando isso, né, nós três, ali o elenco, e aí, né, sementinha plantada. Aí um dia, eu geralmente as coisas realmente, eu falo, geralmente eu não durmo muito bem, eu fico com uma ideia fixa, e aí eu escrevo uma frasezinha e eu volto pro grupo. E aí eu falei, cara, aí eu falei com o Fábio e com o Pedro, assim, cara, vamos escrever uma comédia romântica pro Cabelinho? Sabe? Uma coisa... Comédia romântica, humor, sabe? Sem treta, sem... Ai, tá. Não, uma comédia romântica pra esse menino, ele faz humor tão bem. E aí aí a gente falou, não, bora. Aí minha primeira ideia foi, um garoto, né? Assim, no universo, como trazer um universo que ele faz parte e uma coisa nova. Tipo, um garoto
que sonha em ser cantor de trap, né? Ele sonha em ser o Cabelinho, mas ele é o Nando que sonha em ser o Cabelinho. Tem um emprego, tem um trabalho, é um trabalhador brasileiro, sonha ser essa outra coisa, mas ele acha que não rola. E aí chega uma mina totalmente truqueira e ela faz, você não precisa ser famoso, precisa fingir que é famoso. Porque nossa grande inspiração era o Fire Festival, que é um dos maiores caôs já contado. Nós três somos muito aficionados nesse reality show não, nesse doc. E aí a gente teve essa primeira ideia, e aí quando a gente fez uma viagem de fim de Vai na Fé, a gente fez na equipe, foi para Lumiar, para desopilar, eu lembro que na sauna, eu falei isso pra Rô, a gente pensou nisso, o que você acha? Ela, acho sensacional. E aí quando a gente voltou a trabalhar e tudo mais, a gente estava pensando em fazer talvez um spin-off para Vai na Fé, e aí a gente foi ter uma reunião com a novíssima chefe de humor. Foi tipo, ela foi anunciada segunda, eu e Rosane, a gente foi falar com ela com a terça. E aí eu falei da ideia do spin-off e tudo mais, aí a Rosane, fala do filme. Aí eu falei, não, a gente tava querendo fazer uma comédia romântica com cabelinho. Ela, gostei. Manda um one-page pra gente. Aí a gente fez um one-page, aí o Pedro trouxe a coisa dele ser entregador, e ele falou assim, cara, o entregador é o jovem de hoje, né? É verdade. Onde estão os jovens negros trabalhadores? Eles estão em cima de uma bicicleta. Sim. Então, aí a gente fez esse primeiro rascunho, e aí é isso, foi aprovado, e aí a gente recebeu o green light para escrever 1 ano atrás, mais ou menos. Escreveu, já gravou, e aí tá no ar o nosso bebê, nosso bebê legal. Bonito. A gente fica assim, o nosso filho é o mais bonito do berçário. Nossa, sabe que uma das cenas mais tristes é uma das cenas que eu achei muito divertida, assim, porque você ri, apesar de ter vontade de chorar, que é a cena que ele vai entregar o lanche, aí tem um MC que ele é fã, gravando, e aí ele começa a mandar uma letra entregando a comida, aí o dono da gravadora ignora ele, né, e ele sustenta ali, tenta chamar a pessoa, e o cara fecha a porta na cara dele. E fala a frase, que não é ninguém não, é só você. Exatamente. Então, assim, é uma cena que você tem vontade de chorar, mas ao mesmo tempo tu ri, porque ele faz uma coisa tão inusitada, assim, que é isso, ele ignora, tipo, é aquele momento, eu tenho um amigo que, a primeira vez que eu fui dar uma entrevista, assim, maior, ele falou pra mim, não importa o que te pergunte, fala o que você tem que falar. Eu lembrei muito dessa frase do meu amigo quando eu vi essa cena, porque é isso, ele não estava preocupado, ele tinha que mandar aquele recado, ele mandou a letra dele, apesar da humilhação que ele estava sofrendo ali. Ele é muito carismático, o Cabelinho, assim, ele realmente, ele conquista equipes. Assim, ele é muito esse... Ele é realmente um moleque criado por vó, assim. Tem coisas que ele trouxe, do tipo, a gente tinha lá o rap inicial, e aí ele fala, com todo respeito, nessa fala aqui, eu posso pedir bênção pra avó? Porque se eu falo com a minha avó não peço bênção, ela fica boladona. A gente pode pedir bênção. E aí, eu lembro que quando terminou as gravações, a menina do figurino chegou, Renata, obrigada por colocar o cabelinho na minha vida, sabe? Ela começou a falar assim, gente, ele é um Fagundinho. E ele decorava, porque assim, ele estudou o texto, né? Teve preparação de tudo. Sim. Mas para gravar a cena, ele pegava o texto, aí ele decorava na hora e ia gravar. E aí a Flávia, ele é um Fagundinho! e, cara, foi muito legal. E o filme é uma delícia. Super amorosa. O Fábio, nosso diretor, assim, ele criou um set num ambiente super bacana. Todo mundo muito parceiro, assim, o elenco muito parceiro. A gente tinha, sabe, quando a gente teve idade. Quando ele falou assim, não, o seu Carlos chama seu Carlos por causa do meu pai, Carlos. O seu Carlos vai ser o seu Miradade. Eu falei, gente, eu não tenho nem roupa, eu sou só uma criança. Sabe, onde eu vim parar? Eu só tenho 8 anos. Mas o filme é muito gostoso. Se você não assistiu, assista. Tá no Globoplay. Globoplay, assista. Falem bem, falem chefes da Renata. E vai contar pra gente, vai dar spoiler do que tá vindo? O MC Estrela, ele foi escrito no Lanani. O MC Estrela é o meu projeto. 2017, né? Que você fez Lanani, né? 2017. Ele foi o projeto que eu apresentei no Lanani. Gosto muito de falar que foi um projeto. Que bom. Foi um projeto que não foi comprado pela TV Globo, né? Porque o Lanani é uma das regras, ele é da TV Globo. Sim. E a TV Globo tem a primeira opção e a TV Globo não quis. E tudo bem. Assim, não quis, não tinha a ver com ela. E aí a Chroma Key comprou. E aí começou a desenvolver lá atrás, com uma outra linha de direção, com outra linha de tudo.
E aí veio pandemia, governo que não deu dinheiro para cultura e blá, 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 blá. Chegamos em 2025 e agora o projeto está para sair do papel, assim. Que barato. Voltou a ser desenvolvido, quem está desenvolvendo é a Carol Rodrigues, né? Segue sendo Mulheres na Unha. Quem está desenvolvendo esse novo roteiro é a Carol Rodrigues, assim, a gente troca e tudo mais. É uma pessoa que eu indiquei, inclusive, que é uma roteirista que eu amo e confio muito. Enfim, alinhada com o que eu acredito e com a história que quis contar desde a primeira vez que eu, né, levei essa ideia para o Lanani. O Jefferson D chegou para dirigir também, não tenho roupa para isso, mas tudo bem. Assim, não tem problema, a gente arruma. Eu fico fazendo cara de costume, por dentro eu tô tipo, meu Deus, o que tá acontecendo? Mas, assim, bom. É isso, eu acho que... E tem previsão de chegar ao público? É audiovisual, né? Não sei. A gente vai começando a ouvir as notícias, eu já fico na expectativa. Ai, meu Deus, vai vir quando? Isso eu acho que é uma coisa legal de falar, que eu aprendi muito, assim, de não ter ansiedade. É verdade. Mas quando a gente começa no audiovisual, a gente tem muitas ansiedades, assim, de emplacar logo, de emplacar um projeto, e a gente tem que entender, cara, dificilmente o nosso primeiro trabalho vai ser o nosso primeiro projeto. É verdade. A gente vai trabalhar muito para outras pessoas. E trabalhar para outras pessoas não é... Aí vai falar assim, ai, como é ser colaboradora? Como se fosse um peso. É ótimo ser colaboradora. É legal, é maneiro, sabe? Além de aprender pra caramba, é um trabalho legal. E, assim, ser autora titular tem 1 milhão de responsabilidades que, sendo muito honesta, eu não estaria pronta quando eu entrei no mercado. Acho que quando a gente entra... e eu acho que é uma coisa que também a gente aprende com a maturidade da vida e com a maturidade do trabalho. A gente ter a humildade de entender o que a gente está dando conta naquele momento. Sim, verdade. Então, é um mercado longo, longo prazo. 7 anos. Quando uma vez eu vi uma palestra e na mulher, não, porque um filme demora 10 anos para ficar pronto. Eu falei, ufa, então só estou demorando 3, eu tenho 7 pela frente. Então faz parte. É um processo lento mesmo. É um processo lento. Então eu tento trabalhar muito essa não ansiedade e o do tipo assim, trabalhei, não foi aprovado. Gente, ser roteirista é ter 98% do nosso texto não usado. Porque até o que vai ao ar, a gente reescreveu tantas vezes. Assim, uma cena minha teve pelo menos 2 versões. Então, pelo menos metade do que eu escrevi foi jogado no lixo. Então, assim, tem que ter o processo trabalhar a ansiedade, ter desapego, porque... E fora que eu acho que também trabalhar no projeto das outras pessoas é a oportunidade de uma coisa que você não pensou, alguém pensou e você gosta e vai, quando você vê, você está envolvido com aquilo. E o audiovisual eu acho tem um momento que vira uma chave que o projeto... Até, eu sou autora, meu filme. Sei lá, confia, nosso filme, nós somos 3. Não é meu filme. Foi igual eu acabei de falar, fazer uma novela, você precisa de 400 pessoas. Uma das coisas que me levou para o audiovisual foi a necessidade que o escritor é muito solitário, né? O escritor de literatura é um trabalho muito solitário. Você está ali sempre sozinho, né? O audiovisual, essa possibilidade de você trocar, de ter uma outra pessoa olhando seu texto, né? A consultoria, né? Como a gente fez juntas, de você ter um trabalho seu sendo olhado por uma outra pessoa que não pensou aquilo, tem uma outra visão, que vai apontar coisas que você não está vendo. Isso é maravilhoso, porque... Não, e até a execução. Tipo, a gente escreve, e aí tem o texto, aí tem o diretor, e aí tem todo mundo esperado com o tempo. E aí tem também... Sentiu que eu já fiquei até aqui em pezinha, né? Porque... Mas é isso, você escreve uma coisa, achando que vai ser de um jeito, aí você liga... E é uma delícia, por exemplo, poder assistir uma coisa, eu rio como se eu não soubesse o que vai acontecer. Porque além de ter escrito há muito tempo... tem coisas inesperadas. Tipo, aquela mulher falando, eu não... Já gastei o dinheiro. Eu não imaginei que ia ser aquilo. Eu morri de rir. Mesmo tendo escrito, sabe? Então... É muito bom. Renata, assunto não falta aqui, né? Eu falo muito, né? Eu aqui com reunião... Quem tá com o horário marcado é você, que senão eu ia ter que fazer 2 episódios desse episódio. A parte 1 e a parte 2. Mas foi muito bom conversar com você. É sempre muito bom conversar com você. Trocar sobre tudo, né? Sobre estar perto, sobre fazer coisas parecidas. É muito bom. Eu já tive o privilégio de ter você como consultora no trabalho meu e... desejo a você muito sucesso, sempre. Obrigada. Eu amei. Que a gente tenha... De casa. Que bom, que bom. Sim, muito bom estar com você também. Quero agradecer publicamente, ao vivo. Ao vivo não, gravado.
Ao vivo. Ao vivo não, gravado. Não, agradecer, porque assim, eu acho que você é uma pessoa que movimenta o mercado, assim, mesmo. Eu acho que você faz um movimento de diálogo, de troca, de fazer esse desenho, esse passeio entre literatura e audiovisual, e de mulher preta, e de mulheres, e de mães. Eu acho que você faz um movimento que, por exemplo, eu não faço, eu sou CLTzinha, eu faço o que me mandam. E eu acho que você tem um movimento de carreira lindo, assim, eu acho Mas lindo. Porque todas quando essas... você me chamou, eu falei, claro que eu vou. Tô ficando com vergonha. Tô querendo te cortar para parar. Ai, meu Deus, que vergonha. Mas agradeço muito. Eu acho que cada um, né, no seu espaço, vai se ocupando da forma... Claro, todo mundo se movimenta, mesmo quando a gente está se movimentando de uma forma que parece mais pessoal, não é um movimento pessoal, porque o nosso ser mulher preta já faz um movimento que, para além do nosso próprio movimento, né? Estar nesse lugar já é um movimento. Sim. Então, para a gente encerrar, não pode faltar o quê? Presente, mas hoje eu vou chamar a nossa apoiadora que presenteia os nossos convidados, porque ela está aqui na plateia, então vou pedir para ela mesma entregar o presente a você. Uma alegria. Obrigada. Um prazer conhecer essa história um pouco mais. Gente, Simone, obrigada, né, por obrigada essa oportunidade você. sempre. Vou abrir. Obrigada a você por essa parceria. Ai, gente, eu vou... Ai, droga, eu gosto tanto de embalagens. Eu vou abrir. Eu vou rasgar, porque né, já estourou o tempo. A edição vai ter um trabalho, hein? Ah, gente, desculpa. Assim, não tem que se desculpar, a gente adorou. A Simone devia ter avisado que eu falo muito. Eu não tenho ponto de corte, é horrível. Ai, eu fico bem de amarelo. É um provérbio africano e faz parte da nossa nova coleção. Ai, eu amei muito. Ah, que bom. Ai, eu amei muito. Obrigada.